Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um privilégio que Deus nos dá de nos reunirmos agora ao redor da palavra. E eu quero continuar meditando ao redor da obra-prima de Deus identificada, que é uma mensagem que ele pregou em conexão com a outra, que ele chamou apenas de obra-prima. Essa aqui é a obra-prima identificada. Essa obra-prima que o profeta está se referindo é a criação do homem na imagem de Deus. Veja, isso é uma grande profecia dentro da Escritura, e quando Deus veio trazendo a sua evolução, não essa que as escolas pregam hoje, que o homem veio do macaco, não é essa, mas quando Deus começou a trazer a vida sobre a terra da forma mais primária e mais baixa, até que ele chegou na vida botânica, a vida animal, até que por fim ele criou o homem na imagem perfeita dele mesmo, a imagem de Deus o criou. O homem era um pequeno Deus sobre a terra, ele estava na imagem de Deus e o homem era a obra-prima. E, por conseguinte, quando Deus criou Adão, macho e fêmea os criou, e depois então Deus colocou Adão para dormir e tirou Eva de dentro dele. Eva não era o nome original dela, ela era chamada de a Senhora Adão. Veja, Eva é o nome de uma mulher caída. Veja, ela adulterou e trouxe a Caim. Porém, se ela tivesse permanecido e esperado até que Deus inspirasse Adão, até que ela estivesse fértil, até que ela pudesse receber a palavra falada e dar à luz ao mundo de filhos que Deus havia ordenado, veja, a história seria outra. Mas, voltando ao assunto, quando Deus criou Adão, Adão estava na imagem perfeita de Deus. Ele tinha controle sobre toda a vida botânica, toda a vida animal, toda a vida marinha. Ele controlava a terra, ele governava a terra. Mas mais do que isso, ele tinha poder para criar, ele tinha poder para ordenar uma montanha, ele tinha poder para governar os animais, ele tinha poder para criar o que ele quisesse criar, porque ele estava na imagem de Deus. Sendo Deus Criador, o seu filho também, por conseguinte, seria da mesma forma igual ao Pai. Então veja, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 24, nós temos a criação do homem. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Deus está usando o plural aqui. E Deus lhes disse, veja, plural: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então veja, o homem foi criado no sexto dia. Então Deus lhe deu domínio sobre a vida marinha, domínio sobre as aves, domínio sobre o gado, domínio sobre toda a terra. Ele podia governar o que ele quisesse, ele tinha controle, mas o mais importante é que ele podia criar. Veja, na imagem de Deus, ele era um pequeno criador. Veja, e
foi o grande título de redenção que Adão perdeu em Gênesis e voltou para as mãos de Deus. Satanás não pôde tomar isso e voltou para as mãos de Deus. E desde então, esse título de redenção, esse título de propriedade esteve nas mãos de Deus, aguardando que um homem pudesse tomar esse título de redenção. E de acordo com Apocalipse 5, ninguém foi achado digno. Por isso que João chorou. Mas lá da eternidade veio Jesus, homem. Esse é o grande mistério da redenção, que Deus se tornou homem. Já que o homem estava na imagem de Deus, Deus tomou a imagem do homem. Deus desceu e se tornou carne, nascido de mulher. Veja, Jeová um bebê lá na manjedoura, Jeová um adolescente lá no templo questionando os sábios. Logo, Jeová tornou-se um adulto, foi levado às águas, subiu ao monte da tentação, foi até o monte da transfiguração, recebeu a adoção plena. Veja, e depois pôde falar no lugar do Pai. Mas Jesus, homem, não pôde criar nada em sua primeira vinda, porque o título de redenção ainda não havia sido conquistado. Por isso ele teve que pagar o preço da redenção, derramou o sangue no Calvário. Depois ele entrou na presença de Deus com seu próprio sangue e intercedeu por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro, pelos quais ele morreu e pelos quais ele intercedeu. Porque ele não está pagando o preço para ele mesmo, está pagando o preço pelo homem. Veja, porque a lei requeria um parente para poder redimir aquilo que havia sido perdido. Então Deus se fez homem, a humanidade de Jesus, é muito importante entender isso. Quando ele esteve aqui na terra, ele esteve aqui como um homem, ele viveu como um homem e ele morreu como um homem. Veja, e ele ressuscitou como um homem. Mas quando ele dizia, Lázaro vem para fora, esse era Deus. Veja, quando os demônios se ajoelhavam aos seus pés, esse era Deus. Quando acalmava a tempestade, esse era Deus. Quando ele multiplicou os pães, esse era Deus. Deus e o homem estavam unidos, uma unidade. Veja, e esse é todo o projeto e todo o plano de Deus. Mas o diabo entrou sorrateiramente, veja, e ele feriu a obra-prima e ela caiu. Mas Deus estava disposto, veja, a não deixar sua obra-prima prostrada. Ele começa a levantá-la outra vez e coloca o homem num pacto incondicional. Porque até Noé, o homem vivia debaixo de um pacto condicional. E o homem não deu conta de guardar o pacto por causa das condições. Então Deus, disposto a levantar sua obra-prima outra vez, ele vai agora trazer os materiais para formar essa obra-prima, e uma obra-prima que não cairia. Então esses materiais estavam em sua mente, eram seus atributos, e esses atributos tomaram forma de pessoa, forma de homem. Então Deus começa a levantar a sua obra-prima e a coloca nas bases incondicionais, do amor incondicional. Por isso ele disse para Abraão, quando ele começa a levantar a obra-prima, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Então Mombrana traz isso de uma forma tremenda na mensagem, a obra-prima identificada. Evidentemente que hoje nós não vamos esgotar todo o assunto, mas quero recordar, veja, quando Mombrana toma o livro de Efésios, é um livro muito profundo, e é um livro que precisa ter muito entendimento da Escritura, precisa ter o batismo com o Espírito Santo para alcançar a revelação da palavra e entender cada parte desse livro. Mas ali no capítulo 2, verso 10, há algo muito importante para ser entendido, que a verdadeira igreja, ela é feita, ela é criada por Deus segundo a sua vontade, baseado na eleição. Veja, assim como um homem pode escolher a sua companheira, Deus também se deu ao direito, ele não consultou ninguém, é a sua soberania, como rei ele é soberano, e ele se deu ao prazer, ele se deu a sua grande benevolência, e ele elegeu, e ele pôde então criar, ele mesmo fez a sua noiva, para que ela pudesse agradá-lo
perfeitamente. Então ele traz os materiais para formar esse corpo e ele começa a levantá-lo, primeiro com fé. Abraão estava representando o primeiro material, fé. Logo Deus acrescenta o segundo material, amor, Isaac. Logo ele acrescenta o terceiro material, graça, Jacó. Veja, não importa o que Jacó fez, todas as suas falcatruas, todos os seus enganos, tudo que ele fez, a graça de Deus estava sobre ele. Logo Deus traz a perfeição. José, a quarta base. Deus está formando uma base para colocar sua obra-prima. E ele coloca os materiais mais finos. E esses materiais estão representados nos patriarcas. E já ali estão eles, uma pedra viva, material humano. E cada um está cumprindo um propósito. Cada um está cumprindo um plano na mente de Deus. Eles estão sendo feitos, é a fábrica. Veja, então Deus começa a levantar isso nas bases do amor incondicional. Logo vieram os profetas, o corpo, a força de trabalho. Logo veio o pescoço, João Batista, até que a cabeça foi introduzida, e Jesus Cristo. Ali estava a sua obra-prima do Velho Testamento. Jesus Cristo estava trazendo a imagem perfeita da palavra. Cada profeta cumpriu o seu papel, faziam parte do material, formando o corpo de trabalho. Eram homens que estavam vestidos com peles de ovelhas, porque eles sabiam da redenção, sabiam que o Cordeiro de Deus havia de ser morto para cobrir a humanidade. Então tudo isso é um grande plano. Então na mensagem a obra-prima identificada, parágrafo 51 a seguir, veja, vamos voltar agora aos nossos pensamentos de Michelangelo ao grande escultor. O Urbano está usando a obra-prima de Michelangelo, que foi a estátua de Moisés. Cada um de nós conhece essa história. Veja, Michelangelo tirou de dentro de si mesmo, por inspiração, aquilo que ele recebeu de Deus, do que seria a imagem de Moisés. Veja, ao grande escultor, o Deus Todo-Poderoso, o qual no princípio, antes que houvesse um dia, ou raiar de dia, antes que houvesse um átomo de uma molécula, Deus em sua mente teve o homem, como que o homem devia parecer, e o que ele devia ser, e como ele devia agir. Veja, e queria que esse homem fosse parte de si mesmo, de modo que ele fez o homem à sua imagem. Veja, a sua imagem, a semelhança de Deus o criou, e o homem, quando Deus no princípio fez essa obra-prima, algo que refletiu seus pensamentos, refletiu seus atributos, nós diríamos. Então lembre-se, há somente uma forma de vida eterna. E até mesmo nosso nome e nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Porque agora nós possuímos vida eterna. E para sermos isso, nós temos de ser uma parte de Deus. De modo que teríamos de estar, veja, excitando em seus pensamentos. Porque temos vida eterna e fomos predestinados para essa vida eterna. E nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8 e 17:8. Agora, que Deus nos teve em seu pensamento, veja, então temos vida eterna. Porque então Ele nos falou e viemos à existência. E uma palavra é apenas um pensamento manifestado. Deus nos teve no princípio em seus pensamentos. Agora, e quando ele fez Adão, aquele primeiro homem, quão perfeito ele era, ele parecia Deus. Deus, o grande Espírito Santo, chocando sobre a terra. Veja, os pássaros saíram, talvez, os animais, diferentes coisas, e continuou vindo, mas na forma daquele que estava chocando. Até que finalmente surgiu uma espécie exatamente como aquele que estava chocando. A Mana está dando a ideia de uma galinha sobre os ovos. Veja, Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. Veja, então quando ele o colocou neste grande jardim, como Michelangelo colocou a grande obra de sua vida, e todos os grandes escultores, e Deus colocou o seu trabalho manual no jardim do Éden, fez-lhe uma companheira. Veja, para a completa satisfação foi para Deus, a tal ponto que ele descansou. Estava simplesmente em descanso. Sua obra tinha sido completada.
Então, qual é a ideia? De que Deus criou para si um corpo. Veja, isso tudo vai chegar aqui no Novo Testamento, no livro de Efésios. Mas começando por aqui. Veja, essa imagem que tem que ser restaurada. Veja, o que Deus planejou. Veja, então Deus traz o segundo Adão, Jesus, o princípio da nova criação. Veja, essa humanidade de Jesus está refletindo nossa humanidade. Nós não estamos ainda na imagem da palavra, mas Deus está levantando essa igreja e Ele a levará à perfeição, de acordo com o livro de Efésios. E cada material já está nela. Ele está juntando tudo isso para formar esse grande corpo. Continuamos meditando. Deus nos abençoe. Coloque embaixo os seus comentários e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.